Fala, meu povo, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E primeiramente um ótimo dia para você, uma ótima tarde. Eu espero que você esteja bem. E graças a Deus aqui estamos em mais um tempo sobre a palavra, sobre o Senhor, porque Deus é aquilo que a gente precisa. A presença do Senhor é o essencial nas nossas vidas, né? E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês e compartilhar daquilo que o Senhor colocou no meu coração nesses últimos tempos. Ontem o Senhor falou grandemente comigo em uma mensagem da Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deus falou grandemente comigo lá em Juízes 3:31. E vai falar da história de um juiz de Israel que se chama Sangar. A Bíblia diz que ele era filho de Anate. E isso me chamou muito a atenção. E ele fez algo surpreendente. A Bíblia diz que com um aguilhão ele matou 600 filisteus. Olha que tremendo, né? E eu garanto para você que ele não fez isso sem a presença do Senhor. Porque entenda, a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, é capacitação espiritual para você exercer algo espiritual. A unção, ela é sobrenatural, para você fazer algo sobrenatural para o Senhor. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês, eu vou até me sentar um pouquinho aqui para a gente conversar melhor, é que Deus, ele quer derramar da unção dele sobre nós. E muitas vezes nós temos que estar prontos para receber aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, né? Ui. E o Senhor, ele é lindo, o Senhor, ele é maravilhoso. E quantas vezes nós, né, cristãos, seguidores do Senhor, seguidores de Jesus, esperamos o cenário favorável para a gente poder avançar, fazer algum tipo de coisa, né? Mas só que eu entendo algo. A Bíblia vai dizer para nós que quando a viúva que estava para perder os seus filhos para os credores, ela fechou a porta da casa dela, pegou as vasilhas e o pouquinho de azeite que ela tinha na botija, sequer, né? Na verdade, a gente não sabe nem se ela tinha azeite, porque a Bíblia diz que era uma pequena botija de azeite, e ela começou a derramar sobre aquelas vasilhas. E ela viu um milagre dentro da casa dela. Então, o que eu tô querendo dizer para você é: enquanto você estiver derramando, enquanto mesmo você sem nada estiver falando de Jesus, você querendo um abraço, mas abraçando, você querendo ser ministrado, mas ministrando, você querendo uma oportunidade e dando oportunidade. Então o que eu estou querendo dizer para você é: não espere o cenário favorável para você exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não precisa estar num púlpito para pregar. Você não precisa estar num ambiente favorável para você exercer aquilo que o Senhor te chamou. Se Ele derramou sobre a sua vida o dom que Ele derramou, né? Perdão a redundância aqui. Entenda algo. Deus já te autorizou a fluir por aquilo que Ele te confiou. Olha que tremendo isso, né? E normalmente, para a gente começar a fazer algo, nós esperamos, né, a oportunidade chegar, esperamos algo acontecer para a gente poder fazer. Mas Deus está dizendo aqui para nós hoje: simplesmente faça, simplesmente vá. Simplesmente não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. A ordem de Deus é para você marchar. A ordem de Deus é para você prevalecer contra o inimigo, porque o inimigo vai fazer de tudo para você parar. O inimigo vai colocar preguiça, vai colocar insatisfação, vai colocar desejos que não provém do Espírito, não provém do Senhor, como dúvida,
como coisas que você olha para o seu cenário e você fala assim, nossa, como que Deus pode fazer algo? Olha a situação que eu estou, olha o ambiente que eu estou, olha tudo que está acontecendo, mas entenda uma coisa, Deus é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Se sua circunstância, se a sua vida, se aonde você está não tem oportunidade para você crescer, entenda isso. Deus vai fazer. Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua casa. Deus vai operar um grande milagre em você. Por quê? Através do seu testemunho, através do seu relacionamento, através do seu conhecer do Senhor. No deserto, nas adversidades, nos problemas, você abençoará outras vidas. Você se achegará a circunstâncias que outras pessoas estão passando. Então entenda, às vezes Deus colocou você nesse trabalho, às vezes Deus te colocou nesse colégio, nessa faculdade, nesse lugar que você está, não é por conta de você, mas é que Deus queria fluir através de você. Deus queria falar dele para uma pessoa específica, Deus queria fazer algo através de ti nesse lugar. Então, entenda isso. A Bíblia diz, seja fiel ao pouco, pois Deus também te colocará sobre o muito. Então, quando a gente é fiel ao pouco, quando a gente é obediente no pouco que o Senhor nos dá, Deus vai colocar a gente sobre o muito. Deus vai confiar mais coisas para nós. Então, o que eu tô querendo dizer para você não é só de coisas físicas. Eu não tô aqui falando de dinheiro, eu não estou aqui falando somente de coisas espirituais, eu estou falando de tudo que você pensar. Essa palavra ela se encaixa em coisas da vida, ela se encaixa no trabalho, ela se encaixa em coisas espirituais. Por quê? Se você não é fiel ao pouco na sua oração, se você não intercede pelo seu irmão, se você não ora ao Senhor, se você não tem um relacionamento com Deus, como que Deus vai te confiar dons? Como que Deus ele vai dar uma responsabilidade para você, sendo que você faz muito pouco ainda, entende? Então, eu creio que nesse momento o Espírito Santo já está te ativando. Eu creio que o Espírito Santo já está tocando você. Eu creio que o Espírito Santo está colocando mais fome. O Espírito Santo está colocando mais fogo no seu coração. O desejo da mudança, a vontade de crescer, a vontade de aumentar. Eu não estou dizendo aumentar no sentido de glória, mas aumentar no sentido de desejo por Deus. Aumentar no sentido de relacionamento com Deus. Para que sua fé, para que o seu relacionamento, para que as coisas espirituais em relação ao Senhor venham ser uma evidência na sua vida. Amém? Então, o Senhor já derramou sobre você aquilo que você precisa. O Senhor já te tocou, já te restaurou. O Senhor já mostrou que te ama porque Ele morreu na cruz por você. Por amor de você. Entende? E Ele já deu tudo o que você precisa. Você não precisa de uma oração. Você não precisa de amigos. Você não precisa de nada nesse momento. Você precisa entender que você é amado e que Deus já abençoou você. Por quê? Ele está na sua vida. Mesmo você não sendo cristão, Deus ele está colocando a mão e sempre colocou a mão nos seus caminhos. Deus ele sempre visitou você. O Senhor, desde a sua pequenez, desde a sua infância, você percebe já coisas de Deus. Então você percebe que Deus ele foi te cercando. Você percebe que na sua vida Deus ele foi te atraindo. É como a sarça que Moisés viu. Moisés viu a sarça, porém ela não se consumia pelo fogo. Era uma sarça pegando fogo que ela permanecia de uma maneira natural. Olha que tremendo isso. Isso chamou a atenção dele.
Então o que eu tô querendo dizer para você é que Deus sabe como te atrair. Deus sabe como te chamar. Deus sabe como falar com você. E às vezes Deus permitiu você passar pelo que você tá passando, você enfrentar o que você tá enfrentando, porque Ele precisava de uma dependência maior da sua parte. Ele precisava de uma dependência. Ele precisava formar em você, colocar em você a dependência dele na sua vida. Entende o que eu tô falando? O Senhor, ele precisava formar esse caráter de servo, de filho, de esperar no Senhor. Me falta palavras aqui para dizer, mas por isso que a dificuldade vem. A Bíblia diz para nós em Tiago 1, versículo de número 2 ou 3, não vou lembrar agora, que ele fala assim: a atribulação, as dificuldades da vida produzem em nós perseverança. Deus está produzindo através da dificuldade, através dos momentos difíceis, desse deserto que a gente se encontra, perseverança em nós. E de uma coisa eu me lembro, Lamentações, a partir do verso 30, do verso 20 vai ter isso. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Lembre de tudo que Deus já fez por você. Lembre das promessas que você tem sobre a sua vida, porque isso vai te dar gás, isso vai te dar ânimo, isso vai fazer com que você venha caminhar, isso vai fazer com que você venha estabelecer a sua fé em Jesus. Entende? Porque eu sei que muitas vezes a gente sai, né, da nossa casa, a gente vai para a universidade, a gente vai para o trabalho, e tudo é um convite para o desânimo, para a insegurança, para incredulidade, né? Mas entenda uma coisa: se você não ter fé na palavra que foi liberada sobre a sua vida, quem vai ter por você? Se você não receber a palavra de Deus no seu coração e caminhar rumo a ela, não tem quem caminhe por você. Então, corra para onde Deus falou que é para você ir. Corra para o seu chamado, corra para o seu propósito. Não espere o tempo favorável, não espere tá fácil, não espere acontecer algo para que você venha se mover. Simplesmente se mova, simplesmente vá, porque é nessa caminhada que Deus vai se revelar, que Deus vai falar com você, que Deus vai te mostrar os mistérios da palavra dele, da presença dele, porque é nessa caminhada, é nesse deserto que se chama faculdade de Deus. O colégio de Deus se chama deserto. Então, Deus ele nos convida para o deserto, às vezes para a gente lutar com o anjo e a gente vitória. E a gente receber aquilo que a gente precisava, entende? É Deus o provocador de circunstâncias de mudança na nossa vida. É Deus que faz com que esse cenário de transformação venha até nós, entende? Por isso que às vezes vem uma tristeza no nosso coração. Por isso que às vezes a gente olha para a nossa direita, olha para a nossa esquerda e a gente fica um pouco triste, um pouco chateado com a nossa vida. É Deus nos convidando para viver de uma forma diferente. É Deus chamando a gente para falar. É Deus chamando a gente para: ó, filho, caminha dessa maneira aqui para frente. E eu falo o seguinte para você: se você ser obediente à voz do Senhor, se você realmente seguir aquilo que Deus ele está falando, Deus vai te estabelecer, Deus ele vai fazer. A caminhada do cristão, ele só necessita de duas coisas para ele ser uma pessoa abençoada. Primeiro, santidade. E segundo, o mais importante, obediência. Quando nós decidimos caminhar em santidade, em obediência, Deus nos abençoa. Deus, ele vai na nossa frente, ele abre o mar. Deus, por mais que a gente vá para dentro da fornalha, mas o quarto homem da fornalha está lá e é o próprio Cristo nos livrando da tribulação, da dificuldade, nos livrando do inimigo, né? Então, a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. É no poder da palavra, é no poder de Jesus que nós caminhamos, entende?
Então eu gostaria que você ficasse com essa palavra, que Deus venha abençoar você grandemente, que Deus ele possa te enriquecer de graça, de sabedoria, de conhecimento espiritual, e que Deus venha prosperar você em todas as áreas da sua vida. Normalmente a gente escuta essa palavra prosperidade, a gente acha que é só financeira, né? Mas que você venha ser próspero na alegria, na saúde, no seu trabalho, em fé, em relacionamento, sabe? Em relacionamentos com pessoas, na família, em todas as coisas, em nome de Jesus. Um grande abraço pra você, um grande beijo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Eu tô pegando o jeito aqui do YouTube ainda, mas o Senhor tá na frente. Eu peço que vocês venham ter paciência comigo. E o Senhor ele é fiel, o Senhor ele é bom. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa, porque nós estamos aqui para falar sobre a verdade, para falar sobre Jesus, sobre o Cristo que viveu aqui conosco, que morreu na cruz pelos nossos pecados, por nós, por amor a nós, e se santificar, crescer em Deus. E eu tenho toda a certeza que a gente vai se ver no céu. Amém? Um grande abraço para você, fica com Deus, um beijo. E não se esqueça aí de se inscrever, de colocar uma curtida, porque isso faz com que esse vídeo venha chegar para mais pessoas. Um grande abraço.